ainda que passamos por dificuldade, ainda que passamos por lutas, ainda que tudo às vezes pareça perdido, ainda que às vezes a gente não saiba o rumo, nós construímos a nossa vida em Ti. Nós confiamos, Deus, e nós não nos abalamos. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso fundamento. Aleluia. Obrigado, querido. Bênção demais. Glória a Deus por essa canção. Nós construímos a nossa vida em Deus. Nós confiamos nesse fundamento e por isso nós não nos abalamos. Amém? A gente passa sim por dificuldades, a gente se vê em situações onde as coisas perdem o controle, às vezes a gente tem que reconstruir algumas coisas. É sobre isso que nós estamos falando, essa série, reconstruir. Mas o nosso fundamento, que é Cristo, nos permite ter segurança de que nós somos inabaláveis. Inabaláveis no sentido de que o nosso fundamento permanece. E a gente tem essa certeza de que com essa base, firmados na rocha, não é isso que Jesus falou? A casa firmada na rocha, essa passa por ventos, por tempestades, mas ela não cai. É isso que nós cremos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu retornei recente agora da África, de Moçambique, estava acompanhando o trabalho da Missão África, uma ONG que nós como igreja temos o privilégio de fazer parte de forma efetiva, como fundação e também como manutenção desse projeto. É um projeto muito maior do que nós, como congregação, mas um projeto que nasceu no coração de Deus e tem feito diferença na vida de muita gente. Eu pude testemunhar isso lá, e posso afirmar para vocês que tem sido um trabalho lindo, maravilhoso. Que o Júlio, que estava aqui cantando conosco agora, trabalha e tem o privilégio de desenvolver muitas atividades ali, Júlio? Fazer muita diferença na vida de muita gente. E hoje, falando sobre reconstrução, nós cantamos que nós vamos construir a nossa vida em Deus. Ele é o nosso fundamento. A construção é algo que normalmente está rodeada de alegrias, de planos, de sonhos, desejos, Tem um ditado aí que muita gente fala, e eu por muito tempo trabalhei envolvido com casamento, fotografando casamento, e a gente sempre escuta que quem casa, quer casa, Muita gente fala isso. E sempre que passa por um processo de construção, algumas pessoas que casam compram uma casa pronta, mas outros têm o privilégio de construir desde a planta. Faz lá o planejamento, sonha, faz o desenho, fica imaginando como que vai ser. É tão gostoso construir, É tão gostoso você imaginar algo e planejar e ver aquilo surgir. Mas nós estamos falando aqui não necessariamente de construção, hoje nós estamos falando de reconstrução. E a reconstrução, ela é um pouco diferente da construção. Mas na parte emocional, ela é muito diferente da construção. Porque a construção é um sonho novo que está surgindo de algo que é uma novidade. A reconstrução, normalmente ela fala de algo que não serve mais, de algo que se perdeu, de uma ruína, de algo que foi destruído, de algo que não atende mais às necessidades e agora precisa de derrubar, cair, ou de repente de algo que por uma força maior se perdeu. Algo que foi construído debaixo de sonhos, debaixo de planos, intenções, Como eu falei aqui, para construir uma casa envolve tantos sonhos, tanta coisa ali. E aí quando a gente fala de reconstrução, significa que essa construção, de alguma maneira, ela foi abalada de uma forma que não dá mais para habilitar, não serve mais. Então, ela ou caiu, ou ela precisa de ser derrubada para reconstruir. E a gente está num período de muitas reconstruções, Quando a gente fala do momento que a gente vive já,
mais, 2 anos aí de pandemia, se Deus quiser caminhando para o fim, mas quantas coisas construídas foram desconstruídas nesse tempo? Quantas famílias foram desconstruídas na sua estrutura, de pessoas, às vezes o chefe da família não está mais, famílias que eu conheço, famílias de 5 pessoas que sobraram 1, empresas que não aguentaram, quantas coisas foram destruídas ou abaladas, e agora a gente fala de reconstruir não só nesse aspecto, daquilo que a pandemia trouxe, mas daquilo que na nossa vida vai se perdendo, relacionamentos que às vezes foram abalados, relacionamentos que às vezes você construiu por tanto tempo, sabe aqueles namoros longos, que você acha que vai virar casamento, e aquilo passa 2, 5, 10 anos, e de repente não dá certo, ou o casamento que estava indo bem, mas de repente começa a crise, e aí agora já não está mais sustentável. Tantas coisas, tantos desafios pessoais que a gente passa, às vezes na família, o relacionamento com os filhos, que ia bem até certa idade, aí eles alcançam uma maturidade e agora não conseguem mais manter aquilo, de repente começa a ruir, precisa de ser reconstruído algumas coisas. Todos nós precisamos de reconstruir em algum momento na nossa vida, algumas coisas que vão se perdendo, que a gente de alguma forma constrói, achando que vai permanecer, e as coisas fogem do nosso controle, e quando a gente menos percebe, já não dá mais para habitar naquilo. Falando de reconstrução, na psicologia, a reconstrução é muito falada como ressignificação, né? Eu, nesse período de pandemia, comecei a fazer terapia, achei muito interessante, recomendo, e pude descobrir muitas coisas que me influenciavam e eu não percebia. E o que é o processo disso na psicologia? Você entende alguns acontecimentos que te fazem, às vezes, chegar até aqui, pensar de alguma forma, e você ressignifica isso, você deixa de ficar sendo influenciado por aquilo de uma maneira negativa, e agora você entende aquele contexto e transforma, né? Na sociologia, a reconstrução, ela é entendida como uma readequação. Você readequa para avançar. Você vê um período, por exemplo, de pandemia agora, e você se ajeita, entende um novo normal, e agora é daqui para frente. A Bíblia fala de tudo isso, e a Bíblia também fala sobre transformação. Transformar na renovação do nosso entendimento. A gente reconstruir no sentido de o que estava errado, que caiu, que agora eu preciso de construir diferente. Jesus vem transformar a nossa mente. Às vezes coisas que você construiu longe da presença de Deus, ou com base em fundamentos antes de você ter essa intimidade com Deus, que caíram, e agora você precisa reconstruir com um novo entendimento. A reconstrução fala sobre isso. E um cuidado que a gente tem que ter, que prejudica muita gente, mas muita gente mesmo, é muito difícil alguém que nunca foi abalado, prejudicado por isso, é o cuidado da terceirização da culpa. Quando você sofre algo, você entende algo que está acontecendo, que te prejudica, e você começa a achar culpados, e falar, isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa daquilo, foi situação tal, e aí você se vê imóvel, você não consegue começar de novo, reconstruir nada, porque você fica só culpando, se o fulano não tivesse feito isso, minha vida não estaria assim. Se o ciclano não tivesse me falado isso, eu teria conseguido. Se o meu pai e minha mãe tivessem feito isso na minha infância, hoje seria diferente. E a gente fica com tanto de si, e achando culpado para tudo, terceirizando tudo que eu vivo é por culpa de alguém, de alguma coisa, uma situação, e a gente não avança, porque a gente fica terceirizando essa culpa. Eu estive lá na África, como eu comentei para vocês, e lá, recente, se eu não me engano, ano passado, teve um ciclone que arrasou muita coisa. E eu andando por lá, você vê aquelas casas, não dá nem para chamar de casa, né?
os barracos, aquelas coisas assim, aquelas construções onde o pessoal mora de lata, e tudo com pedra, com um saco de areia em cima, por conta de novos ciclones que estão programados para acontecer lá, e o vento levava tudo, né? E aí eles podem, com todo o direito, culpar pelo ciclone. Eu custei a construir uma casa. Eu escutei depoimentos assim, testemunhos assim. Nós custamos a construir algo, e aí rodamos pouco tempo funcionando, de repente vem um ciclone e arrasa com tudo. E aí, tudo bem, foi o ciclone. Adianta ficar culpando o ciclone e falar assim, agora, não adianta, a gente constrói, destrói, vamos parar por aqui. Aí, aquela pessoa vai viver os próximos anos culpando o ciclone, porque, aí imagina, vai contar para os filhos lá na frente, olha, seu pai um dia teve uma chance de fazer algo diferente, eu até comecei, eu tinha uma boa intenção, as coisas estavam dando certo, e estava rompendo, mas um dia, lá atrás, antes de você nascer, veio um ciclone, aquilo acabou com a minha história, acabou com a minha vida, e aí por isso que hoje nós não temos mais nada. Aí a criança pensa assim, poxa, eu já tenho 15 anos de idade, esse ciclone foi antes de eu nascer, e até hoje eu não tenho mais nada por causa disso. Terceirização de culpa. A gente vai culpando as coisas e não se posiciona. Não estou dizendo que as coisas não influenciam, mas é a gente ressignificar isso e achar uma nova forma de agir. Nós vamos falar sobre a reconstrução do templo. Qual que é o contexto histórico disso aqui que nós vamos falar? É o seguinte, o povo se afastou de Deus lá atrás. Quando o povo se afastou de Deus, Deus deixou eles na sorte deles. Falou, então, vocês querem andar por si? Vai ver onde dá. Aí os babilônios vieram com Nabucodonosor no comando e dominaram o povo de Deus. Levaram como escravos para a Babilônia. Chegando lá, eles sofreram por muitos anos como escravos. Um tempo depois, a Pérsia domina a Babilônia. Um outro reino vem e toma a Babilônia. Quando a Pérsia toma a Babilônia, um tempo depois o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele é inclinado por Deus a libertar o povo. Havia uma promessa que Deus tinha feito através do profeta Jeremias, e essa promessa se cumpre ali quando o Ciro inclina o seu coração para libertar aquele povo. Falou, não, vamos deixar eles voltar para a cidade deles, pode voltar para a cidade santa, né, e começar de novo a história ali. Quando isso começa, Zorobabel é enviado como líder dos judeus para começar isso. Só que é um processo longo, uma reconstrução de muitos anos, né? E o templo estava em ruínas, a cidade estava em ruínas, eles tinham sido arrasados, dissolados, dissolvidos ali, né? Tudo tinha destruído. E aí Artaxerxes, que é então o rei daquele momento, nessa ocasião, por último, envia Esdras e depois Neemias para essa reconstrução da cidade santa, do templo de adoração a Deus e tudo. E nós vamos falar hoje sobre isso, sobre esse contexto de reconstrução. Nós vamos começar lendo Ageu 2, o versículo 3 e 4. Diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora, está tudo destruído. Aí no versículo 4 diz assim de Ageu: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Versículo 9 diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Bom, Deus manda Zorobabel, nome bonito, né? Quem estava procurando um nome para o filho, Zorobabel é com Z, tá?
é fácil de escrever, vai ser legal na escola, ninguém vai esquecer dele. Zorobabel vai para restaurar o povo, restaurar o templo, restaurar a cidade, e aí olha a palavra de Deus, coragem. Coragem por quê? Porque o desafio era grande. Só para tirar o entulho do que estava, já era um desafio enorme. Pedras grandes, muita coisa, que tudo. É muito mais fácil começar algo do zero. Terreno limpinho, sem nada. Mas não, ali tinha que remover entulho, fazer um limpa para começar. Juntar um povo que estava como escravo até então, numa terra distante. E aí ele fala, coragem ao trabalho. E aí eu lembro você em relação ao que nós estávamos falando sobre terceirizar a culpa. Te falei do ciclone lá na África. E na sua vida tem coisas que aconteceu que você pode levantar culpados. Mas eu quero te falar uma coisa. Aquilo que Deus quer reconstruir na sua vida, demanda esforço. É desafiador. Tem que tirar a bagunça. Tem que entrar numa zona ali de desconforto, onde você vai, às vezes, deixar de fazer só o que você gosta, e você tem que ir contra a sua vontade em alguns aspectos. Mas você precisa de ter coragem. Coragem e ir ao trabalho, aqui ó. Coragem ao trabalho, povo, ele fala. Lá em Lamentações 3:21 diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente não consegue recomeçar, porque a gente está sem esperança. E como eu dei o exemplo lá da questão do ciclone, que destrói a casa, e a pessoa às vezes para naquilo e pronto. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus, quando Ele te falou alguma coisa, quando Ele te deu uma direção, uma promessa, uma visão, fala assim, não, eu vou conseguir chegar, é isso que eu tenho para mim, eu quero fazer algo, você trazer à memória aquilo que te dá esperança, os milagres que você já experimentou, as vitórias que Deus já te deu, as conquistas, traz à memória aquilo que te dá esperança, para que você recupere as forças para reconstruir aquilo que é necessário. Jó é um exemplo muito importante para a gente nesse sentido. Lá em Jó 42 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Quem aqui conhece a história de Jó? A gente começar pelo fim, e lendo aqui que o Senhor abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro, o segundo estado, e Ele deu o dobro, mais do que o dobro de tudo que ele tinha. Isso é maravilhoso, não é? Porque a gente já sabe como termina. Mas agora, se a gente voltar um pouquinho na história do Jó, imagina a gente fazendo a leitura ali, durante o sofrimento, durante os desafios. Toda hora chegava uma notícia ruim. Olha, aconteceu isso e tal, e seus filhos morreram. Aconteceram isso e seus funcionários morreram. Aconteceu aquilo outro e o seu gado morreu. Tudo, ele foi perdendo. Aí os amigos de Jó e a esposa dele olham para ele e falam assim, você fez alguma coisa de errado, Deus está te castigando, você está em pecado, você tem que entender o que você fez. E ele, mas eu não sei de nada que eu fiz de errado, eu sou uma pessoa correta, eu faço meus sacrifícios a Deus, eu vivo minha vida buscando agradar a Deus, eu não sei, Deus me mostra o que eu fiz de errado, porque eu não sei. E ele começa ali a sofrer, e as pessoas acusarem ele, ao ponto que a mulher dele chega para ele e fala assim, Jó, amaldiçoa logo seu Deus e morre. Imagina só isso. A esposa dele, quem ele tinha de mais próximo, falar isso, desiste, amaldiçoa seu Deus e morre. O que é isso? Amaldiçoar seu Deus e morrer? Desiste, não dá mais. Entende qual que é a sua culpa nisso e está tudo certo, pronto. Deixa passar. E aí, Jó encontra força em Deus e ele reconstrói. E o estado segundo é maior do que o primeiro. Mas sabe o que acontece de muito importante nesse processo? Jó chega para Deus e fala assim, sabe Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu ouvi as histórias, mas agora os meus olhos te veem, eu vivi, eu experimentei na
pele, eu sei do que eu estou falando. E aí o estado segundo dele é maior do que o primeiro, porque houve intimidade, houve maturidade, houve conhecimento. Nós vivemos nessa viagem uma experiência muito forte com Deus. Fomos só 3, eu, a Juliana e um publicitário que se chama Maurício. Não é o Maurício, esposo da Juliana, é o outro Maurício. E não dá tempo aqui de contar essa história, ela é longa. Mas resumindo, foi um milagre assim, de cura fantástico. Com data e cronômetro assim, para acontecer do jeito que foi, só Deus. Nós quase ficamos presos no aeroporto, no país, na Angola, numa troca numa conexão de voo. Lá eles repetiam os testes de Covid, todos nós saímos com teste de Covid negativo. Para viajar precisa desse teste, e chega lá tem que fazer um outro teste instantâneo. E na volta, o teste de um dos nossos amigos, dos 3 que nós estávamos, dá positivo. E eles chegam para a gente e falam assim: olha, vocês vão ter que ficar... Ele vai ter que ficar 15 dias aqui na Angola, no hotel do governo. E se vocês quiserem pagar um hotel particular, dá mais ou menos $150 a diária. Ele tem que ficar 15 dias de quarentena. E foi uma aflição muito grande ali, né? A gente tinha pouco tempo para resolver, foi muito difícil. E esse desafio começa um pouquinho antes. Depois, eu até na live do Antes de Mais Nada de quarta-feira passada, eu dei esse testemunho. Se você tiver interesse, acessa lá que você vai conseguir assistir. Mas foi uma aflição muito grande vivida ali no período de mais ou menos 4 dias, porque começou antes essa aflição. Mas o que eu quero te dar o testemunho é que Deus fez um milagre. Deus operou uma cura. E foi algo assim maravilhoso, que nos aproxima de Deus. E assim como Jó fala, a gente conhece a Deus mais depois que a gente experimenta. Só que para a gente experimentar, muitas vezes a gente tem que passar pelo desafio. O Tiago fala isso, ele fala: olha, quando você passar por provação, tem de bom ânimo, fica feliz, porque essa provação vai produzir em você um caráter aprovado, isso vai te ajudar a desenvolver, é isso que te faz crescer. Mas sabe o que a gente faz? Às vezes a gente passa por uma provação e a gente quer desistir, a gente desanima, não dou conta, mas não, é hora de reconstruir. Aquilo que Deus colocou no seu coração, que vem dEle para você, que às vezes você abriu mão, às vezes foi se passando, às vezes ficou para trás, às vezes foi desanimando, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, às vezes nos seus planos de prosperidade, naquilo que Deus tem para você. Eu quero te falar agora, se é de Deus, não é para desistir, é preciso reconstruir. E essa intimidade, essa experiência, vai fazer com que você possa dizer como Jó: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou vendo, agora eu estou experimentando. Nós fomos chamados para reconstruir, assim como o povo aqui, lá em Esdras 1, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, ainda nessa história, nesse contexto que nós estamos falando da reconstrução aqui, o rei persa, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Olha o que ele disse: assim diz, no versículo 2, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos exércitos, deu-me todos os reinos da terra. Quem está falando isso é o rei Ciro, que não era um homem com intimidade com Deus. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém, em Judá. Quando Deus quer fazer a obra, Ele vai levantar quem Ele quiser para completar a obra que Ele tem aqui na terra e na sua vida. Às vezes vai vir de alguém que você fala assim: não, é improvável, não é possível. Dele? Não, eu nunca esperava. Deus levantou um rei pagão para ser usado como instrumento de reconstrução do templo de Deus. E o versículo nessa viagem que eu contei, que ficou no meu coração e da Ju,
Quando a gente passava por esse momento de luta ali, a gente tinha menos de meia hora para resolver se a gente ia ficar na Angola ou se ia, se deixava o Maurício ou se ele ia com a gente. E sei lá, né, não tinha muito o que fazer, foi naquele versículo, assim, naquela angústia. Aí, o versículo que estava no nosso coração foi o seguinte: o coração do homem é como um rio, o coração do rei é como um rio que Deus inclina para onde Ele quer. É Deus que inclina os corações. Você vai escutar esse testemunho e você vai gostar. Acessa lá na live de quarta-feira passada. Foi um testemunho muito forte. E a restauração, esse rei entendeu que essa reconstrução precisava de acontecer. E por que precisava de começar a reconstrução pelo templo? A reconstrução da cidade precisava de começar pelo templo. Porque é no templo onde a gente tem intimidade com Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus quer começar a reconstrução da cidade, começando pelo templo e pelo altar. Aqui está simbolizando um altar, nós já vamos chegar aqui. Eles começaram pelo altar lá em Esdras 3:3 diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Por que eles estavam sob o terror? Eles falaram assim: vamos reconstruir a cidade. Começaram a reconstruir, a cidade ainda não tinha muros, eles ainda eram desestruturados, no sentido de que a obra que tinha que fazer era muito grande, eles não estavam preparados para ataques, coisas assim. Mas ainda que eles estavam com medo e poderiam querer começar pelos muros para depois trabalhar de dentro, eles falaram assim: não, a direção que Deus deu é: vocês vão começar pelo templo e pelo altar. Por que pelo altar? Porque é no altar aonde as nossas escolhas, os nossos sacrifícios são feitos. O que é o altar? Isso aqui está simbolizando um altar da época, aonde se colocava lá os tijolos, né, as pedras, vinha a lenha e depois o fogo para queimar o altar. E nesse fogo colocava-se o quê? O sacrifício, que era a oferta de adoração e a oferta de sacrifício. O que eram essas ofertas que eram depositadas nesse altar? O que eram essas ofertas? Hoje, o que isso simboliza para nós? São as nossas escolhas. Uma oferta de sacrifício é quando você decide por aquilo que agora vai guiar a sua vida. Quando você decide entre fazer uma coisa e fazer outra. Quando você decide ao invés de estar num ambiente, estar em outro, agora que colabora para aquilo que é o plano de Deus na sua vida. Quando você decide por estar aqui, quando você decide por fazer a vontade de Deus na sua vida. Você é o templo e o altar no seu coração é aquilo que você oferece para Deus. Quando você está prestes a fazer algo e você para e pensa e fala assim: não é isso que eu vou fazer o que agrada a Deus, e você muda a sua decisão em sacrifício. Quando você deixa de gastar os seus recursos, o seu tempo, a sua agenda apenas com você, e você sacrifica esses elementos para Deus. Como que a gente sacrifica tempo para Deus? Conhecendo a palavra de Deus, estudando, ensinando, repartindo com as pessoas aquilo que nós aprendemos e também os nossos recursos. Quando você tem o recurso para você e você tira uma parte desse recurso e entrega para alguém, seja em forma de oferta aqui para que isso seja canalizado para boas obras, ou seja você mesmo ir lá pagando a conta de energia de alguém que precisa. Quando a gente faz esses sacrifícios, a gente sela essa intimidade nossa com Deus. A gente vai decidindo por aquilo que de fato importa. Em todo tempo nós temos que tomar decisões. E nós precisamos sacrificar a nossa carne. Não é isso que a Bíblia fala? Matar a nossa carne para que o nosso espírito tenha vida. E como que a gente faz isso? Oferecendo esses sacrifícios diários a Deus. A nossa comunhão.
E a nossa adoração, aquilo que Deus espera de nós, ela deve ser por uma relação com Deus e não por interesse apenas, porque a palavra de Deus diz, lá em João 4:23, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Isso está escrito lá em João 4. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E às vezes a gente não consegue agir porque a gente tem medo. Medo de não ser suprido nas nossas carências, medo de faltar alguma coisa, medo de começar e não conseguir terminar, medo de ir adiante, medo do desconhecido. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Quem que é esse amor? Deus é amor. Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, vai fazer com que você perca os medos da sua vida, o medo de reconstruir o que é necessário. Porque quando você está baseado, firmado em Deus, você sabe que Ele cuida de você. Você sabe que Ele está no controle e não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba e não permita. E Ele vai permitir na sua vida acontecer só aquilo que até onde vai te moldar. O que passa disso, Deus não permite. E aí a gente se aproxima diante dessa realidade como verdadeiros adoradores. Não como alguém que precisa de adorar a Deus, porque senão não vai conseguir aquilo que tanto quer, mas por alguém que já entende o cuidado de Deus, alguém que já sabe que Deus é quem supre todas as nossas necessidades, Deus é quem nos sustenta, e a gente tem uma intimidade, um relacionamento, porque é bom, é prazeroso, porque nós sabemos que Deus cuida, e nós não nos aproximamos apenas para uma troca, uma barganha de que, ó Deus, eu estou entregando essa oferta, então o Senhor me dá algo de volta. Não. O verdadeiro adorador é aquele que entende essa soberania de Deus, esse controle dele na nossa vida, e se rende a isso de forma prazerosa, alegre, e por isso consegue se entregar na presença de Deus e derramar sua vida em adoração, e cantar louvores sinceros a Deus, e alegrar o seu coração diante de Deus, diante do cuidado de Deus. Essa é a oferta que Deus quer. Sabe, lá em Isaías 58, tem uma hora que o povo está fazendo jejum, sacrifício, um monte de coisa para Deus. E aí Deus fala assim: eu percebo mesmo que vocês não têm dificuldade em me dar sacrifício. Eu percebo que vocês fazem jejum e se esforçam. Mas vocês estão reclamando aí que o jejum, o sacrifício tem sido em vão, que vocês não têm sido ouvidos. Vocês estão reclamando, né? Que a oração não está sendo respondida. E eu vou te falar uma coisa, não está mesmo não, sabe por quê? Deus falando, porque o jejum que vocês estão fazendo, esse não me interessa. Não estou nem aí por isso aí que vocês estão fazendo, sabe por quê? Porque vocês não são verdadeiros adoradores. O que vocês estão fazendo não faz o menor sentido, porque olha o que ele fala aqui, no versículo 2 de Isaías 58. De fato, eles me adoram todos os dias, dizem que querem saber qual que é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedecesse as minhas leis. Estão sempre prontos para me adorar. Aí ele fala assim: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios, exploram os seus empregados, vocês passam dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as orações? O que é que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Será que eu desejo que vocês passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro, se deitem em cima de cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que o dia de jejum assim me agrada? Versículo 6. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer,
que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. Mais para frente ele diz assim: vocês reconstruirão. Nós estamos falando sobre o quê? Reconstruir. E olha o que ele fala no versículo 12: vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Você quer reconstruir? Tem coisas na sua vida que está abalada, tem coisas na sua vida que está ruínas, tem coisas na sua família, nos seus negócios, sei lá onde, que precisa de renovo. Primeiro, você precisa começar pelo templo. O templo, como que está o lugar de Deus aí no seu coração? Você tem que reconstruir esse altar. Como que está essa intimidade com Deus? E você tem que ofertar um sacrifício agradável a Deus. Não adianta você fazer sacrifício que Deus não está interessado. Sacrifício que parece bom, mas que Deus olha e fala assim: é isso? Você vem aqui, aí você levanta a mão, você até dá o seu dízimo e sua oferta, você está até ajudando na construção do Marileusa lá, que bom, é isso? Aí você chega na sua casa, você grita com todo mundo, você bate na sua esposa, você chega na sua casa, você só é falta de educação para tudo quanto é lado, chega no trabalho, você explora, você vai fazer negócio com alguém, você passa a perna em todo mundo, você só quer tirar vantagem, você é egoísta. Você acha que essa oferta faz sentido para mim? Em vão. Em vão. Reconstrua o templo. Deus tem que encontrar espaço no seu coração. Reconstrua o altar para que Deus se alegre. Se alegre. Tem uma música que a gente cantava antigamente que falava assim: eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Quero ser o seu altar. Não sei se você lembra disso. Não é casa favorita no sentido de que eu sou favorito em relação ao meu irmão. Não. No sentido de que Deus habita em qualquer lugar. Deus está, os seus pés estão sobre a terra. Mas nós, como pessoas, como altar de Deus, queremos ser a casa favorita de Deus. Você quer que Deus habite no seu coração? Reconstrua esse altar. Reconstrua. Avalie. E eu tenho certeza que você vai experimentar como foi na vida de Jó, como foi aqui a promessa em relação a esse templo que foi dito: a segunda casa será muito mais gloriosa do que a primeira. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu sei que você vive desafios, porque todos nós vivemos. Isso é uma certeza que todos nós temos, é que podemos passar bons momentos, podemos passar por vitórias, há tempos de alegria, mas não tem aquele que não passa desafio. E eu quero te desafiar agora a pensar nos seus desafios, naquilo que tem sido o motivo das suas lutas, aquilo que tem às vezes te comprometido, gastado suas energias, tirado sua alegria. Eu quero te falar que tem coisas que às vezes foram destruídas mesmo, e outras precisam ser destruídas. Mas o fato é que Deus quer reconstruir tudo na sua vida de uma forma certa, na base certa, firmado na rocha, com a motivação certa, firmado naquilo que de fato faz sentido, aquilo que dá fruto, aquilo que ecoa na eternidade. Deus nos diz: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem corrói, a traça come. Não, ajunte tesouros no céu, aonde essas coisas não afetam, mas tudo permanece. Não estou fazendo aqui teologia da pobreza, não é isso. Mas é o seu coração, aonde ele está firmado. E agora eu quero te declarar uma palavra. Aquilo que tem te abalado, aquilo que são os desafios. Pensa comigo aqui agora. Deus quer reconstruir. Fala para o seu coração aí, fala para você, coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus quer reconstruir.
Fala agora: Deus, eu quero reconstruir, porque essa obra é minha, essa obra é de Deus na sua vida, mas ela é sua. Nós acabamos de ler aqui, Deus fala: tenha coragem, trabalhe, não terceirize a culpa, para de ficar arrumando culpados por essa ruína, porque às vezes quem destruiu fui eu. Para de ficar arrumando culpados e se justificando e ficar aí, se o fulano não tivesse feito isso, se eu não tivesse escutado aquilo, se eu não tivesse sido passado para trás. Para com isso, é hora de reconstruir. Deus quer reconstruir na sua vida algo muito mais profundo. Quero te convidar a ficar de pé, ainda de olhos fechados, para um tempo de oração. Você que vai falar aí agora, fala com Deus sobre esse altar que nós acabamos de declarar, que precisa de estar firmado nessa rocha, que precisa de estar limpo, que precisa de ser a prioridade. Você está preocupado em recuperar muros, você está preocupado em ter segurança, você está preocupado aí, eu só avanço se o quê? Quando que você acha que você vai estar seguro o suficiente para dar os passos que Deus tem para você? Quando que vai estar bom o suficiente? Quanto que precisa estar na sua conta para que você possa de fato começar a repartir, a fazer aquilo que você precisa? Nunca é suficiente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança é em Deus. Malditos somos nós quando achamos que é a nossa sabedoria que vai nos levar além. É claro que Deus tem para nós conhecimento, sabedoria. A palavra de Deus diz que se você pede sabedoria, Deus dá. Nós temos que ser inteligentes, temos que ser espertos. O homem espiritual entende bem todas as coisas, naturais e espirituais. Deus quer fazer daqui gente inteligente, gente que faz diferença. Mas se você se firmar nisso, você está perdido. Se você firmar na sua capacidade, naquilo que você tem de bom, naquilo que você acha que é talentoso, você está perdido. Porque Deus vai sim te dar dons e talentos, te capacitar. Esse esforço sai de você, mas a vida vem dele. O sopro do Espírito vem dele, a capacidade vem dele. Nós passamos por isso lá nessa viagem. Quantas lutas! A gente fez tudo o que a gente podia, a gente se preparou, estava tudo certo, mas a resposta veio de Deus. Tem uma hora que a gente tem que se curvar, se ajoelhar e falar: Deus, se não for o Senhor, para onde eu vou? O salmista já disse isso: para onde irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? Só Deus tem as palavras de vida eterna para você. Aquilo que você precisa para avançar, para reconstruir fundo, com ousadia. Deus tem para nós aqui pessoas ousadas, que fazem diferença na geração. Ainda dá tempo para você, mas só Deus tem as palavras de vida eterna. Abra o seu coração. Você vai sair daqui agora diferente, porque a nossa vida é assim. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E cada dia a gente vai melhorando. Cada dia a gente tem que ir acrescentando, somando aquilo que Deus falou e juntar. A partir daqui, eu quero te falar uma coisa. Você vai falar para você mesmo. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu estou proibido de terceirizar as culpas. Minha vida pertence a Deus. Nada que Ele não permite não me alcança. E se Deus me permitiu, Ele vai me dar forças e sabedoria para reconstruir